Pondé, nós estamos vendo o embate sobre os limites da liberdade de expressão. Já é possível prever quem sairá vitorioso dessa queda de braço? Acho que não, porque inclusive me parece que esse é um debate que tem um pouco o efeito de, sabe, bomba de efeito retardado, que o resultado não é tão evidente. Eu acho que tem alguns andares essa questão. A primeira que eu diria é o seguinte: a gente está vendo aí um exemplo de uma tensão maior que existe hoje, que é o medo que os estados nacionais, que surgiram nas guerras religiosas, grosso modo, século XVII para cá, que é as plataformas podem pôr em risco o poder soberano do Estado sobre a população. A gente está vendo um exemplo disso agora. Independente de se eu acho que o Elon Musk representa a liberdade ou se eu acho que o Alexandre de Moraes representa a ordem do Estado democrático, a gente está vendo, e se de fato ele colocou em risco a soberania brasileira, esse é um medo que se tem hoje. Porque as plataformas, elas podem virar o jogo de uma hora para outra, porque elas têm tecnologia para isso e acesso à população. Me parece que uma outra coisa importante é o seguinte: esse debate é muito antigo. E eu lembro aqui citar um texto de 1800 nos Estados Unidos, de um sujeito chamado James Madison, um grande autor, cientista político, avant la lettre, digamos assim, em que ele discute uma lei do final do século XVIII nos Estados Unidos que visava processar o crime de opinião, inclusive durante a eleição. E o Madison, ele fala que, principalmente durante a eleição, você tem que tomar muito cuidado com o Estado se metendo na mão das discussões, ou seja, a ideia de que não pode haver crime de opinião. No Brasil, hoje, há crime de opinião e não tem a ver só com o Alexandre de Moraes, porque existe toda uma rede, qualquer pessoa pode acionar o Ministério Público, processar um profissional, um jornalista, o que for, acusá-lo não sei do que, para esse cara conseguir se defender, ele vai morrer em 100, 200, 300 mil reais, entendeu? Isso é uma situação em que existe uma espécie de censura líquida em jogo. Agora, nesse caso aqui do Alexandre de Moraes, não há dúvida que a situação fica... Eu acho que o problema é o seguinte: podem falar o que quiser, o fato é que teve eco. Se teve eco, é porque grande parte da população brasileira se sentiu representada na fala do Elon Musk. E eu acho que é isso que está dando tanto medo em muita gente do governo, entende? Que ele, de fato, trouxe à tona uma sensação que muita gente tem hoje no país, que você não pode falar qualquer coisa, porque de repente você pode ser processado, inclusive pelo STF, seja lá o que for. Mas, sem dúvida nenhuma, me parece que a coisa foi polarizada e nós chegamos em memes muito engraçados, né? Um deles, por exemplo, falando que o Alexandre de Moraes ia mandar o FBI prender o Elon Musk, que ia caçar as chaves dele do SpaceX, que ia dar ele 72 horas para pegar o passaporte. E o outro, do outro lado, memes nacionalistas. É muito louco, porque em 22 os nacionalistas era chamado de extrema-direita e a esquerda era internacionalista e defensora da democracia. Agora virou, os nacionalistas são o governo de esquerda e os caras que são internacionalistas são a extrema-direita. Eu adoro quando o mundo vira de cabeça para baixo. Juliana, só para finalizar, falta transparência sobre quem essas medidas monocráticas afetam e por que raramente essas medidas vão ao plenário do STF? A falta, né? Na verdade, o que a gente enxerga muitas vezes são as decisões que tendem muito mais para um lado do que para o outro, né? Mas esse caso é um caso extremamente interessante. A gente está debatendo já há muito tempo a questão da liberdade de expressão, né? Isso é uma coisa, inclusive, que tem incomodado muita gente, né? E o que a gente percebe é que muitas vezes vai muito mais para um lado, então algumas atitudes para um lado são ofensivas, mas quando elas atacam ou atingem o outro lado, não. Então, fica muito difícil entender qual que vai ser realmente o caminho que vai ser tomado. É igual para todo mundo? Nós estamos realmente num processo que é democrático, então todo mundo vai sofrer o mesmo tipo de sanção ou a gente está escolhendo um lado?